Mateus, um jovem que morava no centro de São Paulo, estudante de medicina, ele vivia só, era uma pessoa solitária, uma pessoa com dificuldade na sua inter-relação pessoal, uma pessoa que tinha o apoio da família para sobreviver em São Paulo. Ele recebia um valor significativo por mês, de maneira que ele conseguia pagar as contas deles e viver. Mateus era usuário de droga, Mateus era um estudante de medicina, Mateus era um solitário. Malhadora. Mas até então, Mateus era um criminoso? Bom, se nós pensarmos no desenvolver, no desenrolar do que é o comportamento criminal, o que é o comportamento criminoso? É a violação de regras. Toda violação de regra pode aderir a um comportamento criminal. Então, Mateus já usava droga. Então, para usar droga, eu tenho que ter um traficante. Eu tenho que comprar no mercado negro. Eu não chego numa farmácia, no shopping e compro droga. Então, ele já tinha uma propensão. Ele já era usuário de droga. Mateus pirateava CDs. Ok, um crime de menor impacto, mas é um crime, já é um comportamento criminal. Ele já tinha vários delitos. Em relação à estrutura psicológica, comportamental do Mateus, isso foi uma grande discussão pela característica do crime por não ser algo comum no Brasil. Mas esse tipo de crime, essa característica de crime de entrar num cinema com uma submetralhadora e matar as pessoas, não era, até então, a realização de um criminoso a cada final de semana, não. Então, Mateus, ele inaugura, infelizmente, uma nova modalidade de crime que já era muito comum, ou já é muito comum em outros países, que é a característica do matador em massa. Ele traz essa ideia da onde? De uma patologia, de uma loucura, de um quadro psicótico, como se discutiu muito na época. Ele era um psicopata puro, um indivíduo com transtorno de personalidade. O Mateus foi diagnosticado como portador de esquizofrenia. Esquizofrenia é uma psicose. Esquizofrenia é uma ruptura com a realidade. Ou seja, uma parte fica conservada e a outra parte rompe completamente com a realidade. É um transtorno, é um distúrbio do conteúdo do pensamento. O conteúdo do pensamento é delirante. É só isso? Não. Existem também as alucinações auditivas. O que são alucinações auditivas? A pessoa escuta, por exemplo, vozes. Vozes que as outras pessoas não escutam. Vozes que não existem. As vozes falam, faça isso, faça aquilo. São vozes, muitas vezes, imperativas, que dão ordens e a pessoa segue. Então, tomado pelo pensamento delirante, sentindo aquelas alucinações auditivas, ela pode partir para o delito, e são delitos absolutamente sem nenhum tipo de correlação com a realidade. Por exemplo, entra dentro do cinema e descarrega essa metralhadora, matando pessoas que ele não conhecia, nunca tinha visto. E outra coisa, não reivindica nada, não rouba nada, não leva nenhum tipo de vantagem, não faz nenhum discurso político, nada. Então, isto mostra que ele estava num estado delirante e alucinatório. À época, Mateus foi avaliado, da minha maneira de entender corretamente, com um transtorno da personalidade. Indivíduos, por exemplo, que são psicopatas, têm transtorno de personalidade. Indivíduos antissociais, narcisistas, histriônicos. No caso do Mateus, ele foi entendido como indivíduo que tem um transtorno da personalidade. O transtorno da personalidade é uma maneira de se relacionar com o mundo, é uma maneira disfuncional, é uma maneira que traz sofrimento principalmente para outra pessoa, é um indivíduo que tem dificuldade de seguir regras, um indivíduo que tem baixa tolerância à frustração, é um indivíduo que pode reagir mais agressivamente ou disfuncionalmente quando pressionado, ou quando percebe, paranoicamente ou não, há uma ameaça em relação à sua pessoa, em relação à sua vida. Esses indivíduos, eles têm dificuldade de se operacionalizar em sociedade.
e são indivíduos que têm características muito específicas, né? O Matheus tem uma característica mais fechada, mais introvertida, introspectiva, mas isso não o impediu de agir violentamente. Existem milhões de esquizofrênicos e não são portadores de periculosidade, que é uma minoria que vai ao delito. Porque aí viria a pergunta, mas eles se sentem perseguidos? Eles não podem passar a perseguidores e cometer delitos? Não. A maioria absoluta não delinque. A maioria absoluta fica tendo aquele sofrimento, se sentindo perseguida, se escondendo, etc. Um indivíduo com características como essa tem dificuldade de aderir ao tratamento psicoterápico, por exemplo. Não existem medicamentos específicos que vão tratar. Por quê? Porque esse tipo de transtorno é uma maneira que a pessoa se relaciona com o mundo, é uma maneira que ela interpreta o mundo, com regras muito próprias, uma maneira muito própria de ser. Então, o transtorno de personalidade, ele não tem necessariamente uma cura, porque ele não é uma patologia, como a depressão, como a esquizofrenia, como um quadro de pânico, que a medicação, as medicações psicotrópicas têm uma ação efetiva junto com a psicoterapia, com resultados muito significativos e muito bons. Mas no caso do transtorno de personalidade, primeiro a pessoa não aceita muito bem que tem, a maneira de ela enxergar o mundo, se relacionar com os outros é própria dela. Então, o tratamento é muito difícil para essas pessoas e dificilmente o indivíduo, que não seja com essa característica, não seja por uma influência da família, de amigos, dos cônjuges, vão buscar o tratamento. E quando buscam o tratamento, é muito difícil a efetividade da aderência ao tratamento, de mudar comportamentos, de mudar interpretações, de mudar a sua qualidade de vida de outras pessoas, porque ele não sofre, ele faz sofrer. Então a opinião do outro em relação ao seu comportamento disfuncional é insignificante para ele. Que falou muito em relação ao filme na época, que era o Clube da Luta, né? Se o filme tinha evidenciado, tinha promovido, dado um start no comportamento violento do Matheus, e há estudos que demonstram que não. Você pode ser reativo a um filme violento, sua adrenalina ali criar uma identificação nos primeiros minutos após o filme. Aí você desenvolver uma ideia fixa a partir daquilo, não. Aquilo ali já era algo estruturado no próprio Matheus. Ele narrou para os policiais militares após o crime que ele necessitava matar alguém, que ele ouvia vozes. Mas veja, um criminoso dizer que ouviu vozes, um criminoso dizer que foi abusado, um criminoso dizer que a responsabilidade é mais de outro, ou de outra pessoa, ou de uma entidade, ou de algo sobrenatural, é muito comum. É a primeira argumentação, é não assumir responsabilidade pelos próprios atos. Então, se basear no que o Matheus disse como veracidade técnico-científica e pericial, isso não é correto. Então, o que um indivíduo que comete um crime diz, ele tem o direito de dizer o que ele quiser, ele tem o direito de se defender, ele tem o direito de contar a mentira que ele quiser, é constitucional, ele tem esse direito, ele tem direito à ampla defesa. Mas o trabalho pericial se basear puramente na argumentação interpretativa ou afirmativa do Matheus, há que ter cuidado. Então, esse cuidado tem que ser um cuidado pericial. A fala do Matheus é uma coisa, a realidade do seu ato, a realidade da sua conduta não deve ser simplesmente interpretada, mas entendido à luz da criminologia. Essa tentativa de procurar uma compreensibilidade psicológica nas pequenas coisas, por exemplo, ele é normal porque premeditou, comprou metralhadora antes, ou ele só fez isso porque assistia um filme de lutas. Mas se ele tivesse assistindo também a um filme da Branca de Neve ou um desenho animado qualquer, ele faria a mesma coisa. Todo crime tem uma motivação. Se não tiver uma motivação, um impulso. E o crime do Matheus não foi um crime de impulsividade. Há um planejamento, há um deslocamento. Ele não comprou essa arma no shopping. Ele já foi com essa arma dentro do táxi. Ele havia usado cocaína antes. A cocaína desenvolveu a personalidade criminosa e violenta? Não.
A cocaína quebrou barreiras ou ajudou a quebrar barreiras? Sim. Então já sabíamos que não havia um inimigo, que não havia um objeto simbólico que ele queria destruir. Mas ele vai e é nesse cinema, porque não foi no mais próximo, no bairro mais próximo, aquele horário, aquele dia. Então é exatamente isso que precisamos entender no caso do Mateus. Então não tem resposta para tudo. A pessoa se mata quando sente culpa. Ele não tem culpa nenhuma, ele está fazendo aqueles atos tresloucados, fazem parte, ele está fazendo simplesmente. Quando a gente fala para um delirante, pois ele está se sentindo perseguido, olha, não é verdade, você não está sendo perseguido. Você sabe o que ele acha? Que eu estou mancomunado com essa pessoa, que eu também estou querendo persegui-lo ou algo que o valha. Entre o delírio e a vida normal, ele sempre vai ficar com o delírio, senão não é doente mental. Então, como que a gente poderia concluir? O doente mental vive a realidade delirante dele. Então, no caso do Mateus, era exatamente isso. Eu insisto que todo crime é uma fotografia exata e em cores do comportamento do psiquismo. E como quem manda no comportamento são os dados mentais, se nós pegarmos a morfologia do crime do Mateus, é um crime que ou nós admitimos que ele tem transtorno mental, ou senão fica incompreensível esse delito. Então o médico perito que chegou à conclusão que ele era normal errou redondamente.